Olá, professor! Olá, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje apresentarei meu trabalho de Geografia, o qual o tema se refere às consequências de conflitos e tensões de acordo com a notícia escolhida. Como abertura, escolhi um vídeo que representa boa parte do meu trabalho, e ao longo do trabalho vocês entenderão o porquê desse vídeo. Children's rights are being violated every day. That's why UNICEF fights to protect them. The Convention on the Rights of the Child gives me and every child rights and protection. In my opinion, it is the world's most important document. But what if we lose it? Most data nowadays have been stored digitally. Our documents, photos and videos, including the children's rights. A floppy disk, a USB flash drive, the cloud, nothing is safe because all technology eventually gets old and the data die with it. But there is a solution. We are going to store the world's most important document in DNA. Synthetic DNA can store digital documents for millions of years. It's nature's oldest storage device. It's durable, it doesn't need electricity, and humanity will always be able to read it. This is the Convention on the Rights of the Child, secured for 1 million years. It's now a part of our DNA. Make it a part of yours. Abordarei nesse trabalho 5 tópicos: os integrantes, a apresentação da notícia escolhida, a UNICEF e a Acnur, introdução e contexto, impactos e consequências e, por último, a pergunta para reflexão. Como integrante do grupo, eu, Miyuki Takumi. A apresentação da notícia escolhida. UNICEF, abre aspas, mundo falhou em proteger as crianças em 2018, fecha aspas. De acordo com essa notícia, podemos destacar as crianças, pois são elas que são as mais prejudicadas e afetadas por conta da guerra dos adultos. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, alerta que o futuro das crianças está em risco em nações onde ocorrem conflitos devido às violações cometidas pelas partes envolvidas nos confrontos. São as crianças que estão arcando as consequências do horror do conflito armado. É importante levar em consideração que nem todos os países têm meios para adotar medidas que reduzam os efeitos de desastres naturais e os causados pelo homem. Tais medidas podem incluir regulamentação de construções reforçadas, estratégias de socorro mais eficazes e reduções dos níveis de pobreza extrema e desigualdade. UNICEF e Acnur. A sigla UNICEF significa United Nations International Children's Emergency Fund, ou seja, Fundo de Emergência das Nações Unidas para a Infância. Foi criado pela Organização das Nações Unidas em 1946 e promove os direitos e o bem-estar de crianças e adolescentes em 190 países e territórios. Está presente no Brasil desde 1950. A proposta da UNICEF é defender e proteger os direitos de crianças e adolescentes, ajudar a atender suas necessidades básicas e criar oportunidades para que alcancem seu pleno potencial. Sobre o emblema da UNICEF. Esse desenho representa os povos do mundo. É rodeado de ramos de oliveira, um símbolo universal de paz. O gesto universal de uma mãe levantando um filho simboliza a esperança, a segurança e a alegria que o trabalho do UNICEF proporciona aos pais e seus filhos. Sobre o Acnur. A sigla representa Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Ele foi criado em 1950, após a Segunda Guerra Mundial, para ajudar milhões de europeus que fugiram e perderam suas casas. Hoje, mais de 60 anos depois, essa organização ainda trabalha para proteger
e ajudar refugiados em todo o mundo. É uma organização dedicada a salvar vidas, assegurar os direitos e garantir um futuro digno a pessoas que foram forçadas a deixar suas casas e comunidades devido a guerras, conflitos armados, perseguições ou graves violações dos direitos humanos. Mas por que eu citei sobre essas duas agências da ONU, sendo que na notícia só citou sobre a Unicef? Simplesmente pelo incrível fato de que a Acnur e a Unicef, recentemente, lançaram uma iniciativa conjunta para intensificar a proteção do crescente número de crianças e de outras pessoas com necessidades específicas que chegam à Europa. Em um comunicado conjunto, as duas agências da ONU disseram que esses centros de apoio especial, sob o símbolo ponto azul, forneceriam um espaço seguro para as crianças e seus familiares, com serviços vitais, localizando os membros das famílias, provendo a proteção e o aconselhamento em um único local. Introdução e contexto. Introdução da notícia. Abre aspas. Não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como esta trata suas crianças. Fecha aspas. Essa frase de Nelson Mandela é uma resposta avassaladora para a realidade das crianças que vivem nas regiões de conflitos armados. Todos os dias, direitos de milhões de crianças são violados pela guerra e violência. Elas não têm acesso à segurança, à vida familiar, saúde, educação e muitas vezes são expostas ao trabalho infantil. Uma criança que cresce em países como Síria, Afeganistão, Somália, Sudão ou em outros lugares em crise, muito provavelmente já viveu experiências traumáticas que podem afetar até mesmo adultos. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, 87 milhões de crianças no mundo não conhecem outra coisa a não ser a guerra. Elas estão cercadas por morte e destruição, vivem entre bombas e tiros. Essas experiências têm efeitos extremos sobre a saúde de meninos e meninas, de acordo com os especialistas do Unicef. Números. Estima-se que 300 crianças morrem todos os dias no mundo em decorrência dos efeitos das guerras, como fome, doenças e falta de ajuda. 1 em cada 5 crianças no mundo, cerca de 420 milhões, vivem em regiões de conflito. 100 mil bebês são mortos todos os anos nos 10 países mais afetados por conflitos. E quais são esses 10 piores países para crianças? Entre eles estão Afeganistão, Iêmen, Iraque, Mali, Nigéria, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Somália, Sudão do Sul e Síria. Escolhi 4 desses países para explicar um pouquinho do contexto dessas guerras que perduram até hoje. Guerra do Afeganistão. Ela tem início em 1979. Inicialmente era um conflito entre a União Soviética e afegãos, e mais tarde os Estados Unidos se envolveram. Nessa guerra, que perdura até os nossos dias, a luta é travada entre os Estados Unidos e aliados contra o regime talibã. De acordo com a Unicef, 9 crianças são mortas ou mutiladas por dia no Afeganistão. Guerra do Iraque. Entre 2003 e 2011, os Estados Unidos e seus aliados travaram uma guerra com o Iraque, que foi iniciada por motivações polêmicas. O governo norte-americano alegava que o regime do presidente iraquiano Saddam Hussein desenvolvia armas químicas e de destruição em massa, fato que nunca foi provado. De acordo com estimativas, ao menos 6,1 milhões de sírios tiveram de deixar suas casas para buscar abrigo em alguma outra parte do país, enquanto outros 5,6 milhões se refugiaram no exterior. Conflitos na Nigéria. A Nigéria enfrenta conflitos de ordem religiosa e por disputas de recursos naturais. Na região norte do país, concentram-se muçulmanos. Na região sul, concentram-se cristãos. O conflito entre essas duas ordens religiosas já deixou milhares de pessoas mortas desde o ano de 1953.
muitas das crianças acabam por ser detidas e torturadas pelos militares nigerianos e as suas milícias aliadas. Guerra Civil da Síria se estende desde 2011, envolvendo vários grupos armados. Iniciou como consequência da Primavera Árabe, os protestos que se espalharam pelos países árabes com pedidos de mais abertura democrática. A resposta violenta do governo fez com que os grupos de oposição se armassem, e 10 anos de conflito resultaram na morte de 600 mil pessoas. 90% das crianças precisam de apoio, já que a violência, a crise econômica e a pandemia de Covid-19 levaram as famílias a uma situação limite. Quase 12 mil crianças mortas ou feridas na última década, de acordo com dados verificados, uma média de mais de 3 crianças por dia. Impactos e consequências. سنين حرب والصراحة خسرت أبي أخواتي البنات وأخوتي الشباب وخسرت دراستي بسبب الحرب. إحساسي بعد 10 سنين في الحرب ضيعت لي مستقبلي، ضيعت علينا الدنيا وخلتنا نبطل من المدرسة ونشتغل. هلا لما بكبر صير أنسى وأعلم الأولاد ما يضلوا من المدرسة. Me aprofundando mais nesses assuntos, procurei os impactos e consequências causados às crianças. Encontrei a infância interrompida, crianças mortas e mutiladas, atentados suicidas, fome e pobreza, centenas, milhares de mortes e os direitos das crianças violados. E como conclusão própria, cheguei que os conflitos obrigam as crianças a amadurecer antes do que elas deveriam. Elas muitas vezes se tornam arrimos de família, tendo que trabalhar ou pedir dinheiro na rua. Sua educação é interrompida, seu tempo de brincadeira é reduzido. Muitas crianças que nascem durante o conflito não sabem o que é viver em segurança. Muitas delas são recrutadas e treinadas para combater, tornando-se nas chamadas crianças-soldado. Nessas áreas, as crianças são mortas, mutiladas, sequestradas, abusadas sexualmente e recrutadas como crianças-soldados. Infelizmente, o disparo deliberado em crianças tem sido parcialmente usado como uma tática militar, porque isso acaba enfraquecendo o oponente. Se trata de uma autêntica guerra contra a infância. Nos atuais conflitos, há 5 crianças assassinadas para cada soldado morto em combate. É de extrema importância exigir aos líderes mundiais que deixem de olhar para o outro lado e adotem medidas contra aqueles grupos armados, forças militares e estados que descumprem leis e tratados internacionais que os obrigam a proteger a infância em situações de conflito. Já não há como terem uma infância normal, repleta de brincadeiras, estabilidade e rotina. A destruição de escola, que são mais do que apenas 4 paredes onde os alunos recebem educação, também acabou com um espaço onde muitas crianças iniciavam amizades duradouras. As crianças sofrem violações diárias de seus direitos mais básicos. O espectro de violência que enfrentam vai desde testemunhar atos violentos de morte e destruição até a própria morte, passando por recrutamento de grupos armados, exploração laboral, casamento infantil e tráfico. O efeito sobre o bem-estar psicológico das crianças é muito grave.
Muitas têm pesadelos, transtornos do sono, culpa e mudanças de comportamento social, entre outras condições. A sua vida diária é perturbada, assim como o seu senso de estabilidade, e o seu medo do futuro é devastador. Após assistirmos a esse trabalho, é possível entender que certamente desastres relacionados ao clima, surtos de doenças infecciosas, ondas de violência incluindo conflitos armados, ataques, tensões e guerras, mobilizam e contribuem com o deslocamento crescente de pessoas, as quais estão em busca de melhores condições de vida, além de muitas mortes. De acordo com estudos, as crianças são quem mais sofrem com guerras e desastres, e vivem em situações dramáticas, pois elas são particularmente vulneráveis devido à sua resistência física e sua proteção legal. É muito perceptível que a infância é despedaçada, em que as crianças perdem a inocência diante de violência em zonas de guerra. Visando essas afirmativas, você acredita que o disparo deliberado em crianças tem sido parcialmente usado como uma tática militar? E por quê? Conclusão. Happy birthday to you. Make a wish. Granny. Hello. Have you done your homework? Adam. Ready or not? Here he comes. Ireland clashes with British. Live ammunition against. Deserves to get shot. Have a nice day, Mum. Airstrikes on rebel position. We are going to stay. What's happening? Heavy fighting in Richmond. Where are we? Rebel forces advance. Muito obrigada pela atenção. Espero que você tenha gostado e aprendido um pouquinho com o meu trabalho.